Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu já tinha esse conteúdo lá no meu Instagram. O que de fato é a ansiedade? Mas eu achei importante trazer aqui para o YouTube. Nós começamos meio que de trás para frente, né? Mas eu achei importante, relevante trazer esse conteúdo. Se você já viu essa live, já viu esse vídeo lá no meu YouTube, eu te convido a relembrar e quem sabe, né? Alguém que não viu vai se sentir aí compreendido, acolhido e confortado com estas informações. O que de fato é a ansiedade? Não tem como viver sem ansiedade. Nós, seres humanos, nascemos aí equipados com a ansiedade, né? E com uma finalidade, né? Que nos motiva aí a ficarmos atentos, a sobreviver a determinadas situações que possam comprometer a nossa sobrevivência. A grosso modo, a ansiedade é uma experiência emocional vivenciada por todo ser humano, que diante de uma situação de perigo, né, aciona esse sinal de alerta. Embora a ansiedade seja uma experiência emocional, é inevitável, é incontestável que ela tem desdobramentos físicos, manifestos aí em seus efeitos, várias formas deles: sudorese, boca seca, enrijecimento, taquicardia, vista turva, entre vários outros. A ansiedade, ela funciona como um sinal de alerta do nosso organismo psíquico. Nos avisa quando de uma forma real ou de uma forma subjetiva nós estamos em uma situação de perigo. Diante do perigo, nós vivenciamos o medo, mas o que nós sentimos antes de entrar em contato com a situação, isso é a ansiedade. Podemos dizer que a ansiedade, ela é o medo do medo, mais ou menos isso. A ansiedade, ela é compreensiva quando ela acontece na ordem do bom senso. Por exemplo, eu posso estar ansioso porque eu vou fazer uma entrevista de emprego, posso estar ansiosa porque eu vou fazer um teste de direção, posso estar ansiosa porque eu vou conhecer aí os meus sogros, cunhados, familiares, né, do meu companheiro. É algo normal, é uma situação real que desencadeia, assim, algum estado de ansiedade, né, no indivíduo. Agora, o complicado é quando situações como essas ou outras colocam o indivíduo extremamente ansioso, a ponto dele não conseguir fazer a entrevista, dele não conseguir fazer o exame de direção, não conseguir ir até o encontro dessas pessoas, aí sim foge do nível normal, se torna uma ansiedade de nível patológica. E existem ainda algumas situações que a pessoa fica ansioso sem saber o porquê. Simplesmente, né, dá aquele estado de ansiedade e ela até olha ao redor e não entende o que está acontecendo. Alguma situação acionou um gatilho com que fez com esse indivíduo entrasse num estado de ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais no final. E quais são as possíveis causas de ansiedade ou de transtornos de ansiedade? São diversos e pode variar de indivíduo para indivíduo, de ambiente para ambiente. Alguns deles são fatores genéticos, né? Se houver na família algum histórico de alguém que desenvolveu esse transtorno, né? Isso é um potencializador aí de desenvolver a ansiedade. Fatores físicos ou biológicos, o indivíduo ele precisa observar se há alguma disfunção na glândula tiroide, deficiência de alguma vitamina, como por exemplo a vitamina B12, a vitamina D, a ferritina. Então, fatores físicos, fatores biológicos também podem desencadear a ansiedade. Medicamentos também podem potencializar esse quadro. Por exemplo, entorpecentes, né? Outras substâncias, como por exemplo, cafeína, corticoides, cocaína, também são potencializadores desse estado de ansiedade. Psiquicamente falando, considerando que, em suma, ansiedade se trata de um alarme diante de uma situação de perigo, seja essa situação real ou não, precisamos considerar as dores com as quais esse indivíduo não conseguiu lidar, os traumas vivenciados e não superados, que diante de alguma situação eles são invocados. Lembra daquilo que eu falei? Ele não sabe por que está vivenciando aquilo, mas alguma situação pertinente àquele momento fez com que o gatilho fosse acionado e aquilo que ele não resolveu de alguma forma lá no passado agora volta, né, com esse sintoma da ansiedade. A ansiedade é um sintoma e nós precisamos caminhar em direção às causas, descobrir o que causa, qual é a razão, não somente tratar o sintoma, porque o sintoma desaparece, mas a causa permanece e em algum momento ela volta.
Cada pessoa tem uma estrutura. Portanto, não é possível colocar todas as pessoas, né, e situações no mesmo patamar. É preciso considerar cada história, cada vivência, cada estrutura desse indivíduo aí quando se busca o tratamento dessa ansiedade. E como superar a ansiedade? Primeiro ponto é o autoconhecimento. Segundo ponto, nós podemos dizer que é a apropriação. Em seguida, vem a integração, para somente aí acontecer a superação. Considerando que existem situações que são do âmbito normal, né? Vai enfrentar uma situação nova, isso aí é normal, então a vivência vai fazer com que seja superada essa situação, mas considerando que o indivíduo não sabe muito bem por que ele está vivenciando esse estado de ansiedade, por que essa ansiedade se tornou algo patológico, algo recorrente, que tem aí de alguma forma paralisado a vida dessa pessoa. O primeiro passo é partir em busca do autoconhecimento, partir em busca em direção a conhecer-se a si próprio. O que aconteceu na minha vida? Qual é a dor que eu não consegui lidar? Qual é a situação que ainda me fere, que eu encontrei talvez um mecanismo de defesa, deixei exilado lá no meu inconsciente, mas que não foi resolvido e que se manifesta através dos sintomas? Esse é o primeiro passo, o autoconhecimento. Descobrindo, entendendo o que aconteceu. Aí nós precisamos caminhar para a apropriação. E o que é a apropriação? Todos nós vivenciamos traumas, todos nós vivenciamos situações que nos ferem, que nos marcam ao longo da vida. E bom seria se nós pudéssemos simplesmente passar uma borracha, bom seria se nós pudéssemos simplesmente arrancar essa página, mas não é possível. Se eu tirar uma fagulha da minha história, não serei eu, não serei a Aline. Será outra pessoa, será outra vida, será outra história. Então, é entender que certos fatos aconteceram. É entender que por mais que eles feriram, por mais que eles causaram dor e sofrimento, fazem parte da minha e da sua história de vida. Isso é integrar. É aceitar que esse fato aconteceu. É aceitar que esse fato faz parte da minha história. Se apropriar, integrar. Isso é o segundo passo, depois do autoconhecimento, né? Caminhando e fazendo essas duas etapas, vivenciando essas duas etapas, né, que é a integração, que é a apropriação, entender que é sim a minha história, por mais dolorida ou até mesmo por mais feia que seja, se apropriando dela, a partir daí acontece a superação. A partir daí esse indivíduo entende que, apesar de todas as dores, ele é um sobrevivente. A partir daí ele entende que é possível construir algo novo com essa história. A partir daí ele entende que é possível dar um novo significado para este fato que feriu, que machucou. Assim se supera. É óbvio que não há condição de fazer isso sozinho. E para isso existem ferramentas, e a terapia é a mais eficiente delas, quando você pode contar com a ajuda de um profissional capacitado, um profissional que tem aí as habilidades terapêuticas, um profissional que conhece do psiquismo humano, que estudou a esse respeito, que tem propriedade para te conduzir nesse manejo terapêutico e ser aí uma ferramenta útil para que haja, enfim, a superação. É possível viver uma vida saudável, é possível viver uma vida completa a despeito da ansiedade. Eu costumo orientar os meus pacientes em clínica quando nós estamos aí fazendo essa primeira fase, né, do autoconhecimento. E eu vou deixar aqui para você uma ferramenta que tem sido muito útil. Existem pessoas que vivenciam dores, vivenciam esses sintomas, né, da ansiedade, não sabem por quê. E aí nós acionamos o que eu chamo de radar 10. E o que é o radar 10? Eu peço para essa pessoa, quando ela entra na crise de ansiedade, embora os sintomas mais recorrentes sejam esses que eu falei, né? O coração acelera, parece que vai morrer, a vista fica turva, a pessoa às vezes paralisa. O que eu peço para ela? Num primeiro momento, na medida do possível, sai desse ambiente. Porque esses sentimentos, eles são os gritantes. Mas antes disso vem o ruído silencioso, que é aquela dorzinha no peito, aquele aperto no coração, e isso desencadeia para esses sintomas que eu acabei de citar. Começando essa dorzinha, esse mal-estar, esse sentimento de angústia que ainda está pequeno, antes que ele se avolume, eu oriento os meus pacientes. Primeiro, se possível, sai do ambiente que você está. Respira fundo, né? Procura aí equalizar a respiração, né? Os sintomas físicos, e então nós vamos acionar o radar 10. O que é isso? Nós vamos procurar passar um radar nas últimas 10 coisas que esse paciente viu, que ele ouviu ou que ele falou. Isso vai fazer com que ele identifique um padrão, né? De repente, ele ouviu
alguma coisa relacionada à violência. E todas as vezes, e aí através dessa ferramenta, ele consegue identificar um padrão, que todas as vezes que ele ouve determinado assunto, determinado fato, por exemplo, abuso, aciona. Então a gente vai descobrir qual foi a situação vivenciada lá no passado. Que quando você está diante desse gatilho, quando você se vê, ainda que de uma maneira não real, diante dessa situação, desencadeia esse estado de ansiedade, esse medo de voltar a viver aquela situação traumática. Percebe? Então, tudo parte do autoconhecimento. E existem ferramentas maravilhosas, potentes para a superação da ansiedade. Quando o indivíduo parte em busca do autoconhecimento, quando ele parte em busca da integração, da apropriação e da superação, na prática, ele está fazendo algo que nós todos temos o direito. Ele está assumindo as rédeas da própria vida. Ele está assumindo o controle da própria vida, tirando esse controle das mãos desses traumas, dessas situações vivenciadas no passado. Como eu já disse no começo, embora esse vídeo já exista lá no meu Instagram, eu achei pertinente trazer ele aqui para o YouTube, para que pessoas sejam alcançadas, esclarecidas, e mesmo que você já tenha visto, já tenha me ouvido falar a esse respeito, eu te convido a curtir esse vídeo, fazer aqui o seu comentário e o mais importante, compartilha, dissemina essa boa informação que pode ser um canal potente de cura na vida de outras pessoas. Obrigada por ficar até aqui. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Até a próxima!